Fala, nação alviverde, tudo bem com vocês? Pessoal, então bora repercutir mais um vídeo aí que eu trouxe pra vocês. Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa seu like. E agora, pessoal, vamos para o vídeo. Em São José do Rio Preto, certo, Vinícius? O Palmeiras já voltou, é isso? Exatamente, Bruno. Abraço para você novamente, para os companheiros, fãs de esportes. Palmeiras já retornou a São Paulo logo depois do jogo, saiu de Novo Horizonte por volta de 1h da manhã, chegando em São Paulo 5h30 da madrugada. O time descansa e está liberado hoje para festejar. Tem a festa da Federação Paulista de Futebol e amanhã retoma os treinamentos, já pensando no Campeonato Brasileiro, confronto contra o Vasco, quinta-feira no Rio de Janeiro, Palmeiras defendendo a liderança da competição. A gente viu aí um título bastante festejado pelos jogadores do Palmeiras, apesar de ser o Campeonato Estadual, o Campeonato Paulista. Há 2 anos não conquistava um título, né? O Abel se tornou aí o técnico mais vitorioso da história do clube com 11 títulos. O Gustavo Gomes, 13º título com a camisa do Palmeiras, jogador que mais conquistou títulos, isso tem toda essa importância, mas veja bem como era importante esse título para todo o elenco. Apenas 5 jogadores do elenco do Palmeiras tinham títulos, dos 22 relacionados. Então, um título com a camisa do Palmeiras para 17 jogadores, um título inédito. Então, muito importante e teve esse sentimento de resgate depois do que aconteceu no ano passado, quando o Palmeiras fechou a temporada com 3 vice-campeonatos. Palmeiras, então, pensando no Campeonato Brasileiro, mas com novidades, Bruno, porque o Paulinho também estava na festa, para a alegria da nossa editora Ivana Negrão. Paulinho disse que está voltando e vai poder jogar depois da data FIFA. Já está treinando com o elenco e ele disse pra gente em entrevista que volta a jogar, vai ser relacionado em abril, depois da data FIFA. Então toda essa expectativa, o Paulinho que não joga desde agosto do ano passado, aliás, desde julho do ano passado, quando ele disputou a disputa do Mundial de Clubes. Então, reforço importante para o Palmeiras, que sai desse Campeonato Paulista com o título e com o time base, com Arias agora entre os titulares. Bruno. Pois é, e a gente discutiu isso, né, nos jogos ou nos dias que antecederam essa decisão. Obrigado, viu, Vinícius? Aliás, daqui a pouco tem uma notícia importante sobre data FIFA, tá? Antes, a gente fala sobre o Palmeiras. Olha só, 5 títulos do Paulistão desde 20, e sendo que ele disputou os 7 finais. Então, em 7 finais, 2 vices, 5 conquistas. O Gustavo Gomes se tornou o jogador com mais títulos na história do Palmeiras. 13 conquistas, 10 delas como capitão. E o Abel Ferreira chega a 11 títulos, é o treinador com mais títulos na história do clube. Então é um paulista com um peso especial. Achei curioso, como o Vinícius falou, 17 jogadores do Palmeiras não tinham conquistado títulos ainda. Isso chama atenção. Mostra a renovação. Mesmo num momento onde a gente fala que o Palmeiras até buscou reforços mais experientes, né, Jailson? Mas mostra a renovação do elenco também. A gente estava acompanhando ontem na transmissão também, me surpreendeu quando foi dito esse dado, enfim, durante a transmissão, ali na parte final do jogo, né? Mas mostra assim, por conta do ano passado, todas as aquisições, a mudança, né, que a Leila abriu o bolso e aí o Palmeiras acabou contratando muita gente, mas ano passado não conseguiu conquistar o título, né, perde pro Corinthians e depois também acaba sendo eliminado, enfim, perde também a Libertadores. Então agora começando 2026 de uma forma diferente, já com o ombrinho, né, como a gente fala, e erguendo o passo. E aí tem a figura, como a gente mostrava na tela, Mari, do Abel conquistando mais um título e do Gustavo Gomes, são 2 jogadores, então, ou 2 personagens históricos no Palmeiras. Impressionante, né? São números, assim, que de fato nem combinam com o futebol brasileiro. Porque é muito expressivo, assim, tanto do Gustavo e principalmente do Abel, né? Eu acho que para o jogador ele estender uma carreira numa equipe é muito mais fácil aqui do que o treinador permanecer tantos anos e, claro, ganhando, mas com possibilidades já também de encerrar ciclo, né? Se a gente vê o que o futebol brasileiro proporciona para os treinadores. O Abel falou ontem que ganhando ou perdendo o título do Campeonato Paulista, isso provavelmente não mudaria muito, né? A temporada do Palmeiras, mas é importante, assim. A gente viu como ele comemorou, como os jogadores comemoraram, como a Leila, enfim, todo mundo comemorou esse título. Primeiro porque mostra um respeito ao estadual, é muito difícil, tanto que é o Novo Horizontino que chegou na final, né? São Paulo ficou, Corinthians ficou, Santos ficou. Então, acho que reforça ainda mais a importância do título do Campeonato Paulista. Acho que diferente de outros estaduais, o Campeonato Paulista eu dou muito valor mesmo, assim, para a equipe que ganha. Mari, apesar de ser um time da capital contra um time do interior, o Palmeiras encontrou dificuldades nessa decisão. Encontrou dificuldades. Já tinha sido goleado pelo Novo Horizontino.
O único momento ali, né, nesse início de temporada do Palmeiras, que desviou um pouquinho da rota, mas ainda assim enfrentou um grande time, de um grande trabalho na casa do adversário, porque o Palmeiras não decidiu em casa por conta da melhor campanha do Novo Horizontino, e ainda assim foi bem importante que o Palmeiras fez ontem. Ô Jailson, você na primeira parte estava destacando o Vitor Roque, aqui a gente está vendo o gol decisivo, o gol que é o gol do título do Palmeiras. Ele foi o melhor em campo ontem, para você? Teve algum... A gente consegue olhar e destacar um jogador na campanha do Palmeiras? Pra mim, o Marlon. Tem o Marlon e o Andrés. Marlon. Eu falaria dos dois, porque o Andrés também é muito importante na bola parada e muitas vezes, quando o jogo estava um pouco mais apertado, o Palmeiras conseguia, né, destravar esse jogo por conta da bola parada do Andrés Pereira. Eu destacaria os dois, até que o Marlon Freitas também acabou de chegar e ontem, em determinado momento, quando o Novo Horizontino começou a tentar empurrar o Palmeiras para trás, foi ele que foi lá pedir calma, bota a bola no pé, vamos ainda lá, vamos no trocar final do passe. primeiro tempo, não foi? Vamos trocar passes, mesmo no campo pesado pra caramba, pra troca de passes, mas ele ali chamando a responsabilidade ao lado do Andrés Pereira. É que o Vitor Roque, para mim, ele conseguiu fazer o que o Novo Horizontino fez com o Palmeiras no primeiro jogo, em relação ao ataque, pressionar a saída de bola e incomodar. O Vinícius, o Robson ali na parte ofensiva, incomodando muito a saída de bola do Palmeiras. Ontem o Vitor Roque, para mim, conseguiu fazer ao contrário, porque o Novo Horizontino, até para dar o bico para frente, estava com dificuldade, porque toda hora que tentava sair ali um pouco mais, estava o Vitor Roque. No final do jogo, inclusive, ele tem uma hora que ele dá um tiro, ele vai em 3 jogadores sozinho, até o cara dar um bico para frente, ele correndo sozinho mesmo e dando a pressão até o zagueiro, não sei se era o Dantas ainda, ou se era o Patrick, enfim, mas dá um bico para frente. Então, para mim, o Vitor Roque foi essencial, né, nessa conquista, não só pelo gol, tá? Não só pelo gol, mas acho que com a bola rolando, acho que ali, à medida que o Campeonato Paulista foi passando, o Abel foi fazendo trocas, fora a lesão, né? Fora a dor que ele sentiu, mas aquelas trocas ainda com o Luigi, lembra? O pessoal estava se perguntando, mas por que o Luigi está entrando por conta dessa pressão? O Vitor Roque ontem deu o recado que ele, basicamente, ele pode ter entendido o que o Abel Ferreira estava fazendo e ele conseguiu pressionar bem a defesa do Novo Horizontino. Mesmo num campo pesado, né? Exatamente. Mesmo no campo Isso pesado. acaba não favorecendo alguns jogadores, como o Arias, por exemplo, que a gente pediu, Mário. Exatamente. O jogo em si, né? Assim, ele vira um jogo muito mais da dedicação de você brigar por cada bola. E foi o que aconteceu. O Novo Horizontino chega ao empate dessa forma, assim. Era duelo atrás de duelo que valia muito, né, para a equipe. E o Palmeiras começou a entrar nesse ritmo acelerado que o Novo Horizontino colocou depois para buscar o empate. Por isso que o Marlon foi importante depois para acalmar todo mundo ali. E a dupla voltou a encaixar a dupla de zaga, com Murilo e Também, Gomes, né? Que em importante. determinado momento, ano passado, talvez não tenha tido o mesmo rendimento. Acho que nesse O Paulista... saldo do Palmeiras para o resto de 2026 são as duplas, se a gente for parar para pensar. Né? Dupla de zaga, com Gomes e Murilo, dupla do meio-campo com Marlon Freitas e o Andrés, a dupla à frente que vai se tornando aí um Arias e Maurício, pode ser, porque ele já ganhando a vaga titular no lugar do Alan, e a dupla de ataque com o Flaco e Vieira. Flaco Roque. Então é isso, parabéns pro Palmeiras, campeão paulista. Ainda sobre um confronto paulista, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro tem Mirassol e Santos. E o Pedro Ivo Almeida informa que Carlo Ancelotti vai a Mirassol observar o Neymar. Então vem aí uma convocação da seleção brasileira na semana que É isso aí, meus amigos torcedores do Verdão, rapaziada. Mais um título ali na galeria do Verdão, rapaziada. Conquistamos, né, o Paulista em cima do Novo Horizontino. No agregado ficou 3-1, né? Palmeiras ganhou na casa deles ali, né? Os caras que estavam invicto jogando em casa, a gente foi lá, metemos logo 2, rapaziada. Um jogo feio, né? Sinceramente, o jogo foi muito feio, infelizmente, por causa da chuva. Muita gente fala que prejudicou o Novo Horizontino, mas na minha opinião prejudicou muito mais o Palmeiras, rapaziada, que a gente sabe do potencial que o Palmeiras tem com a bola nos pés, né, jogando ali, mas infelizmente a bola teve que ser, né, só cruzamento. Vamos seguir aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre o Palmeiras, vamos trazer algumas informações. A gente viu, né, a entrevista com a vitória do Palmeiras, o Palmeiras sendo campeão, teve várias entrevistas boas, né, teve o Paulinho comentando sobre sua volta, ele falou, rapaziada, que a previsão de volta dele ali, né, de ele ser relacionado é depois da data FIFA, então mais ou menos ali em abril. Vamos seguir aqui e vamos falar sobre o Carlos Miguel, rapaziada. Porque o Carlos Miguel é o seguinte, mano. Eu gosto dele, mano. Mas que ele comete bastante falhas, ele comete, mano. Ontem foi mais uma aí no currículo dele. Vamos ver aqui, né? O Carlos Miguel que recebeu o GE, né? E disse o seguinte, ó. Tudo fica mais fácil, né? Tudo fica mais fácil quando você conquista um título. Não esquece, não. É Paulistinha. Na minha opinião também é Paulistinha, tá? Por mais que os rivais falem, ganhou o Paulistinha e tá comemorando tanto assim. Quando o Palmeiras ganha é assim, rapaziada. Mas quando os outros ganham, é tipo um Mundial, né?
Vamos seguir aqui, vamos ver o que o Carlos Miguel disse, ó. Vamos abrir aspas. Ser campeão após a reformulação é um desafio. A gente sabe de toda a mudança, né, que ia ter no clube. Muito jogador novo chegando. Batemos na trave várias vezes no ano passado. Realmente, infelizmente, fomos vices, né? Principalmente da Liberta, né, rapaziada? Que eu queria muito. Fomos vices para o Flamengo. E esperamos que esse ano seja totalmente diferente. Por mais que a gente tenha sido vice, mano. Olha só que interessante. A gente foi vice. O Flamengo foi campeão. E o que aconteceu? Mano, o Luiz Felipe, né? Cara, não esqueci o nome dele, mano. É Luiz Felipe, né? Qual é o nome do técnico do Flamengo, rapaziada? É Luiz Felipe, né? Luiz Felipe. Mas enfim, foi demitido o técnico, né, do Flamengo. Enquanto o Palmeiras, por mais que tenha conquistado o vice ali, né? Ano passado, desempenho muito ruim. Continuamos com o Abel, mano. Isso que é a direção do Palmeiras. Por mais que, né, faça chuva, faça sol, o Abel vai estar lá. E é o seguinte, vamos ver o que ele disse aqui, abre aspas. Ser campeão após a informação é um desafio, a gente sabe, né? Eu já falei, né, o que ele disse aqui. E esse ano começamos ganhando o título, muito importante para o decorrer do ano. Fica tudo mais fácil, realmente fica mais fácil sim, mas a cobrança vai continuar, tá, Carlos Miguel? Tu tá falhando demais, parceiro, tu tá falhando muito, tem que acordar aí, principalmente quando a bola vem rasteira, né? Quando a bola vem rasteira, rapaz, não tem jeito. Então é isso, comente, deixe risada, fala alguma coisa aí nos comentários, até o próximo vídeo.